Quem estiver assistindo aí, quem for da turma aí dos oitavos anos, vai pegar seu livro, vai abrir aí na página 226, como vocês podem ver aí, tá? E hoje nós vamos falar sobre esse assunto, gente, grandezas e medidas. Por que esse assunto? Porque é um dos assuntos mais importantes em matemática para a vida de vocês, tá certo? É importante que vocês saiam para o ensino médio, façam Enem, façam faculdade sabendo disso aqui, tá? O livro ele começa aí com uma problematização, né? Problemazinho onde nós encontramos aqui a imagem de um desmatamento, você tem a floresta sendo desmatada. E aí nós temos aqui um textozinho na página seguinte, cujo título é Primeiras Ideias, né? Uma seção de primeiras ideias, que diz assim: de acordo com a ONG SOS Mata Atlântica, na chegada dos portugueses ao Brasil, a Mata Atlântica abrangia uma área de 1.315.460 km². Atualmente, temos 12,5% de áreas remanescentes, ou seja, áreas remanescentes são as áreas que sobraram. Se somados todos os fragmentos de floresta nativa acima de 3 hectares. Então nós vamos entender, né, tem alguns termos aí nesse texto que nós precisamos detalhar melhor. O primeiro levantamento feito pela ONG havia constatado que era desmatado uma área equivalente à de um campo de futebol a cada 4 minutos. Desde o surgimento da ONG, houve uma redução de 83% no desmatamento do bioma Mata Atlântica. Eu acredito que vocês já devem ter estudado os biomas, né, em ciências. E aí, em matemática, o que é que nós podemos analisar? Nós podemos analisar as áreas, né? Nós vamos estudar isso hoje, né? No texto aparecem 3 unidades de área. 2 delas são padronizadas e a outra não. Quais são essas unidades? Nós encontramos aqui uma primeira que é quilômetro quadrado, a segunda que é hectare, e outra unidade de área que está sendo utilizada aqui é a área equivalente a um campo de futebol. Que essa, pessoal, não é padronizada, né? Porque apesar de existirem campos padronizados, mas é só para você ter uma noção. Não é que o campo ele vai servir como unidade de medida aqui, certo? Só para a gente imaginar o tamanho dessa área desmatada. Outra pergunta que é feita aí é a seguinte: como você faria para calcular a área de um campo de futebol conhecendo as medidas dos seus lados? Nessa aula nós vamos discutir um pouco isso, tá? Eu não quero dar aqui a resposta pronta, eu vou abrir o chat aqui. Eu queria que vocês, olha só quantos comentários, né? Eu queria que vocês respondessem aí essa pergunta 2. Como é que você faria para calcular essa área de um campo de futebol, se você conhece as medidas dos seus lados? Vamos começar a estudar aí as áreas, tá? Áreas de figuras. Primeiro, como sempre, a pergunta, né? O que é uma área? Veja só, o vôlei de praia, apesar de muito popular no Brasil, foi praticado inicialmente nos Estados Unidos em 1985. No Brasil começou a ser jogado na década de 1930 por amadores nas praias de Copacabana e de Ipanema, no Rio de Janeiro. Uma quadra oficial de vôlei de praia ocupa uma área de 128 metros quadrados, enquanto as quadras de concreto usadas no vôlei de quadra ocupam uma área um pouco maior, de 162 metros quadrados. Em que situações na vida da gente a gente vai usar a noção de área? A noção de área, gente, é utilizada, por exemplo, quando você quer saber o espaço necessário para colocar uma quadra de basquete, de vôlei, de futebol, ou então, outra situação muito utilizada, quando você tem um terreno e quer dizer as dimensões desse terreno, quantos metros quadrados tem ali, quanto dá para construir, tá certo? Então são essas as situações. Então o conceito de área é o seguinte, tá sendo dito aqui no livro que área é a medida da superfície de uma região, ok? A unidade que a gente utiliza de área é o metro quadrado. E o que é um metro quadrado? Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Hoje em dia é difícil você encontrar jornal, né, de papel, ainda tem alguns, né? Mas se você puder pegar um papel bem grande e cortar, pegar uma régua de 1 metro, aí você corta 1 metro por 1 metro, formando um quadrado. Então você vai ter aqui um quadrado de 1 metro
por 1 metro, né? Todos os lados dele aqui vão ter 1 metro, né? Então isso aqui, gente, é uma superfície de 1 metro quadrado, tá? Então essa seria a superfície de 1 metro quadrado. Então quando a gente diz, por exemplo, que a área de uma quadra oficial de vôlei é de 128 metros quadrados, a gente quer dizer que nessa quadra de vôlei cabem 128 quadrados desse aqui. Isso aqui que eu acabei de fazer é uma unidade. Por exemplo, onde mais nós encontramos unidades? Pegar apenas uma régua e medir quantos centímetros tem um livro, um caderno, aí a gente diz assim, olha, esse livro ele tem uma medida na altura de 30 centímetros. 30 centímetros aqui. Isso significa que você vai registrar aqui o 30, o número e a unidade. Então a unidade é uma referência que você usa para medir uma determinada coisa. No caso da área, nós fazemos aqui duas medidas de comprimento. Uma na base, que é essa aqui, e outra na altura. Essas duas dimensões vão formar o que nós chamamos de área.